O quão especial tem que ser um jogador para fazer um clube mudar o horário de um jogo para meia-noite de uma quarta-feira só para que ele estreie pelo time. E o quanto esse jogador tem que ser diferenciado para que 80 mil pessoas fossem ao estádio nesse horário. A estreia de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona literalmente foi diferente. E nesse vídeo vamos contar com detalhes desse dia que ficou marcado na história do Barça e também na carreira do craque brasileiro. A ida de Ronaldinho para o Barcelona literalmente mudou a história do clube catalão. Existe um antes e depois da passagem do brasileiro na história do clube. Ronaldinho, que recentemente havia vencido a Copa do Mundo com a seleção brasileira, não vivia um bom relacionamento com o técnico Luis Fernandes no Paris Saint-Germain. O treinador francês reclamava publicamente sobre o comportamento do brasileiro, dizendo que ele não gostava de marcar e chegou até a deixá-lo no banco de reservas em algumas oportunidades. O brasileiro então já havia decidido sair do clube francês. Hoje em dia é até difícil de imaginar Ronaldinho sem o Barcelona, mas ele poderia ter ido para o Manchester United ou até mesmo para o maior rival, o Real Madrid. Um ex-dirigente do Real revelou anos depois que o time espanhol chegou a iniciar as negociações em 2003, quando os merengues estavam montando aquele time galáctico. Porém, desistiram da contratação por conta da aparência física de Ronaldinho. Isso mesmo, eles achavam que o brasileiro era feio demais para vestir a camisa do clube e então acabaram contratando o astro inglês David Beckham. Mal sabiam eles o tanto que iriam sofrer jogando contra o bruxo nos próximos anos. No entanto, com o United, as negociações chegaram a ficar bastante adiantadas. Assis, irmão de Ronaldinho, chegou a marcar uma reunião com representantes do Barcelona e do Manchester no mesmo hotel. Ele ia de um quarto a outro ouvindo as propostas dos dois clubes. E a balança estava pesando mais para o lado do time inglês. Ronaldinho inclusive chegou a dizer a Kleberson, companheiro de seleção na Copa de 2002, que iria ao Manchester United. Isso inclusive teria influenciado Kleberson a fechar sua ida para a Inglaterra. O Manchester United, dirigido por Alex Ferguson, estava em um bom momento e brigava praticamente por todos os campeonatos que disputava. Situação totalmente contrária à do Barcelona. O clube espanhol atravessava um péssimo momento, chegando a ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento no campeonato espanhol. O presidente Gaspar renunciou ao cargo após grande pressão da torcida. No final da temporada, o Barça até que se recuperou no campeonato, mas terminou somente em 6º lugar e não se classificou para a Champions League do próximo ano, torneio que só havia vencido uma única vez, em 1992. Além disso, estava há 4 anos sem vencer a La Liga. Joan Laporta foi eleito novo presidente, e com uma promessa de revolucionar o clube, ele e sua diretoria viam no craque brasileiro uma forma de resgatar a autoestima do clube e simbolizar o início de uma nova era. A expectativa da contratação de Ronaldinho era tão grande que até o presidente da Catalunha entrou em contato com a diretoria do Barcelona e disse: "É necessário para a Catalunha, para o país, que o Barça contrate Ronaldinho." Sandro Rosell, vice-presidente do Barcelona, então ligou para Felipão, técnico pentacampeão do mundo com Ronaldinho, pedindo para ele falar com o jogador e convencê-lo a ir ao time espanhol. E após algum tempo de mistério, o Barça vence a disputa e anuncia a contratação de Ronaldinho. O United então resolveu investir em um jovem português que começava a se destacar, estratégia que também acabou dando certo. Ele foi apresentado junto com o brasileiro Kleberson, que tinha acabado de vencer a Copa do Mundo com o Brasil, enquanto o tal de Cristiano Ronaldo era uma jovem promessa que surgia no futebol português. Ao ser perguntado anos depois sobre como poderia ter sido sua ida ao Manchester United, Ronaldinho respondeu: "Eu nunca parei para pensar nisso. Sou muito feliz com a minha escolha e as coisas aconteceram maravilhosamente bem que nem me imaginei em outro lugar." Realmente é difícil imaginar Ronaldinho no Real Madrid ou no United. O Barcelona pagou cerca de 30 milhões de euros pelo brasileiro de 23 anos e 35 mil pessoas foram ao Camp Nou para receber o craque na sua apresentação. E a linda história entre Ronaldinho e Barcelona então começava a ser escrita. O time catalão, que já tinha um histórico com grandes craques brasileiros, como Romário, Rivaldo e Ronaldo, agora buscava em outro jogador brasileiro uma esperança de voltar a estar no topo. Mas o que aconteceu para o Barcelona ter que mudar o horário do jogo para meia-noite de uma quarta-feira para Ronaldinho poder estrear pela equipe? O craque brasileiro chegava para ser o cara do time, e o Barcelona corria para colocá-lo em campo o quanto antes.
Sua estreia estava prevista para o dia 3 de setembro no Camp Nou, no duelo contra o Sevilla, dos brasileiros Daniel Alves e Júlio Batista, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Porém, nesse mesmo dia, os jogadores convocados deveriam se apresentar às suas seleções, e, obviamente, Ronaldinho era um desses. O Barcelona tentou adiantar o jogo para um dia antes, pois não queriam adiar a estreia do brasileiro e, segundo o próprio vice-presidente do clube, eles sabiam que sem Ronaldinho iriam perder a partida. Mas a La Liga recusou o pedido do time catalão. Então a saída que eles encontraram foi mudar o horário do jogo para os primeiros minutos do dia 3. Então, pela primeira vez na história, uma partida de futebol foi marcada à meia-noite, mais precisamente à 00:05. É uma loucura que somente um jogador como Ronaldinho poderia ocasionar. A decisão do clube gerou muita polêmica tanto na imprensa como nos bastidores da partida. O técnico do Sevilla disse em uma entrevista que a decisão não fazia sentido e fazia mal ao futebol, mas a mudança já havia sido feita e o jogo estava marcado para acontecer de madrugada. A diretoria do Barcelona contratou fornecedores de comida para fornecer uma ceia aos torcedores e aos funcionários que fossem ao jogo, e a torcida comprou a ideia. Mais de 80 mil pessoas lotaram o Camp Nou de madrugada para ver a estreia de Ronaldinho. Um jogo histórico que ficou marcado na história do clube. Estádio lotado, meia-noite, eu também nunca tinha visto aquilo. E vestindo a camisa 10 do Barcelona, na madrugada de uma quarta-feira, Ronaldinho estreava em jogos oficiais pelo clube. Porém, logo aos 10 minutos de jogo, veio um balde de água fria na torcida do Barça. Ronaldinho carrega e passa para Quaresma, que perde a bola e em um rápido contra-ataque, Dario Silva é derrubado por Víctor Valdés dentro da área. Pênalti para o Sevilla. Antônio Reyes, estrela do time, veio para a cobrança e converteu. 1-0 Sevilla. Será que após todo o esforço para poder contar com Ronaldinho, mesmo assim o Barcelona iria perder em casa diante de 80 mil pessoas? Minutos depois, Xavi teve uma grande chance, mas chutou mal da entrada da área e a bola saiu pela linha de fundo. O jogo era tenso e após uma disputa dentro da área, Luiz Henrique e Pablo Alfaro discutiram e o clima esquentou. A partida seguia disputada, até que aos 13 minutos do segundo tempo, Pablo Alfaro discutiram e o clima esquentou. A partida seguia disputada, até que aos 13 minutos do segundo tempo, Ronaldinho presenteia todos os torcedores que madrugaram para poder assisti-lo. Ele recebe a bola de Valdés ainda atrás do meio-campo. Em uma arrancada incrível, passa por dois marcadores do Sevilla com extrema facilidade. E do meio da rua, solta uma bomba que explode no travessão e morre no fundo do gol. Era o cartão de visitas à torcida do Barcelona, de tudo que viria nos próximos anos com o bruxo vestindo a camisa do time catalão. O empate em 1-1 ficou em segundo plano. Começava ali uma conexão entre Ronaldinho e Barcelona que marcou a história do futebol. O técnico do Sevilla, que antes criticou o horário do jogo, após a partida se rendeu ao brasileiro e disse que valeu a pena ir ao estádio à 00:05, por conta do gol de Ronaldinho. Reyes, autor do gol do Sevilla, descreveu o Camp Nou naquela noite como a maior danceteria do mundo e Ronaldinho como espetacular. Com a fama de um jogador que gostava da noite, parte da torcida do Barça temia que o brasileiro se perdesse nas madrugadas de Barcelona. Mal sabiam eles que seria justamente em uma madrugada que Ronaldinho marcaria seu primeiro gol e iniciaria uma trajetória que mudou a história do clube. E como ele mesmo disse, né? E também não tinha como não dar certo, né? Meia-noite é meu horário. O craque brasileiro ficou por 5 temporadas no clube catalão e liderou a equipe a voltar a vencer a Champions League após 14 anos. Além de vencer também 2 vezes a La Liga e 2 vezes a Supercopa da Espanha. Nesse período também foi nomeado por 2 vezes o melhor jogador do mundo. Ele literalmente mudou o patamar do Barcelona, que vinha em uma péssima fase e após sua chegada voltou a ser um dos protagonistas do futebol mundial, inclusive vencendo por várias vezes o galáctico time do Real Madrid. Em um clássico em 2005, ele foi o protagonista de uma noite que entrou para a história do futebol. É o que contamos nesse